Mas estamos falando de fundamentos da fé. Porque se o ano inteiro nós vamos falar sobre fé, é preciso estabelecer um fundamento para que todo mundo parta do mesmo ponto de partida. Amém? E se estamos falando de fundamento, na primeira semana, que foi semana passada, nós começamos a falar sobre o que é fé. E se você não estava aqui semana passada, você pode ouvir essa palavra, né, no nosso canal do YouTube. A gente postou essa semana a palavra no YouTube. Está no Spotify também, se você quiser. Enfim, está lá na academia, correndo, malhando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Você pode ouvir a palavra. E começamos já a falar sobre o que é fé. E eu não sei você, mas sempre que alguém faz essa pergunta, automaticamente a gente lembra de Hebreus 11:1. Né? A fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos, a prova das coisas que não existem ainda. Né? Enfim, existem N versões hoje que você pode usar, mas nós entendemos semana passada que a fé ela não é algo que é natural, simplesmente qualquer um pode ter fé. Nós descobrimos e entendemos através da palavra que a fé ela vem de Deus. Deus é aquele quem dá a fé. Ele nos dá fé. Por isso a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ela não vem de qualquer lugar, ela não vem de qualquer pseudo-divindade, de qualquer fonte, mas ela vem exclusivamente do Deus Criador dos céus e da terra. Yahvé, o Deus de Israel, o único Deus. Aquele que é o único Deus verdadeiro. Dele emana a fé. O primeiro ponto de contato que a pessoa tem com a fé, alguns teólogos chamam de fé universal, né, no sentido de que todo ser humano ele possui uma pequena porção de fé. Mas, trazendo um entendimento melhor sobre isso, eu creio que, na verdade, a fé ela é algo que está disponível a todo ser humano, e como ela só vem por ouvir a palavra de Deus, quando a palavra é pregada para aquele que não conhece o Evangelho, ainda não foi salvo, essa palavra que está sendo pregada, a palavra do Evangelho, a verdade de que Jesus é Deus, de que Ele é eterno e Ele se encarnou há mais ou menos 2000 anos atrás, como um bebê, cresceu, se desenvolveu, entrou no seu ministério, morreu e ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, vai voltar para buscar a sua igreja. Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a palavra da vida, Ele é o pão da vida. Então, quando essa verdade, essa palavra é pregada, nesse momento, fé para a salvação é gerada. Mas nós aprendemos que fé, ela não é pensamento positivo, ela não é um sentimento, mas muito mais do que crer, é obedecer. E não é obedecer qualquer coisa, é obedecer a palavra de Deus. Obedecer à vontade de Deus. Quando um homem que não teve contato com não é salvo, não tem o seu espírito renascido em Cristo Jesus, porque é verdade, como diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo Jesus eu posso ter novamente acesso direto ao Pai. Isso significa que essa porção de fé que eu recebo, ela gera vida em mim e ela me possibilita a viver uma vida de fé, ela me possibilita a viver uma vida de obediência à vontade e à palavra de Deus. Quando alguém ouve a pregação do Evangelho e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela está cumprindo a vontade de Deus para a vida dela. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa de salvação. E a pessoa levanta sua mão e diz: eu quero essa salvação. A vontade de Deus é feita na vida dessa pessoa. Amém? Porque conhecemos pela palavra de Deus que a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade dele é que ninguém se perca. Mas é necessário fé. É necessário obedecer. É necessário não apenas ouvir e sentir algo, mas ir em direção àquilo que a fé, que é a vontade de Deus,
de Deus está apontando. E mais ou menos foi isso que nós estabelecemos como primeiro fundamento semana passada. O que é fé? Amém? E mais uma vez, se você quer se aprofundar, vai lá no YouTube, no Spotify, você vai ouvir essa palavra. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse lugar da fé que começa a partir do conhecimento da vontade de Deus. A fé, ela começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Então, se você não conhece a vontade de Deus, não existe fé. Porque a fé, ela é estritamente usada para se cumprir a palavra de Deus. Eu tenho fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus precisa que eu tenha fé nele para que ele seja o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus. Ele é, indubitavelmente, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim como Estevão, né, quando foi apedrejado lá no início do livro de Atos, a palavra diz que ele tem uma visão dos céus abertos e o que ele vê? Jesus à direita de Deus. Jesus assentado à direita de Deus. É necessário que alguém acredite nisso para que isso seja verdade? A verdade, ela é uma rocha, ela é a verdade. Jesus é o Senhor, não importa se alguém acredita nele ou não, amém? Mas quando eu conheço que essa é a verdade e vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que em Cristo Jesus, ele expressa isso na sua palavra, que em Cristo Jesus todas as coisas fossem reconciliadas em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que em Jesus, apenas dele e em nenhum outro caminho, todas as coisas sejam restauradas. Então, quando eu conheço o plano e a vontade de Deus, não apenas para a minha vida, mas para toda a humanidade, a verdade, nesse momento eu tenho a oportunidade de ser obediente à fé que está sendo gerado, porque é o conhecimento da verdade, e eu começo a andar em fé. Amém? Eu sei que é muita coisa para você assimilar, mas eu não vou ficar só nisso. Isso aqui é apenas uma introdução, e nós vamos pintar juntos um cenário aqui, para que você saia daqui hoje com a sua mente completamente esclarecida, eu creio, em nome de Jesus, que você vai sair daqui com seus olhos espirituais abertos, com a sua fé maior, amém? Porque hoje a gente não vai falar disso, acho que é semana que vem, mas a fé, ela pode ser grande, mas ela pode ser pequena e ela pode deixar de existir, porque a fé ela é alimentada pela palavra de Deus, mas eu oro em nome de Jesus e declaro que hoje, nesse lugar, cada homem e cada mulher vai sair daqui com a sua fé em Cristo Jesus, fortalecida, com o entendimento de que ele precisa entender que é necessário entrar em aliança com Deus, conhecer a sua vontade, para viver uma vida de fé. Amém. E, prioritariamente, a vontade de Deus, ela é conhecida através de uma fonte poderosa, ungida e maravilhosa, que, glória a Deus, hoje aqui no Brasil nós temos livre acesso, que é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, né? Biblos, você tem aqui uma biblioteca da vontade de Deus para a sua vida, né? Se você não sabe, Bíblia vem do grego biblos, que é a mesma coisa que biblioteca. Você tem uma biblioteca sobre a vontade e o plano de Deus aqui para a sua vida. E, gente, parece uma coisa boba, mas eu conheci... Quem que eu lembro? Acho que... Lembra do Luke e Megan? Já foram na nossa igreja lá no início, são americanos, e implantaram na igreja na França. E eu vi uma vez eles dando esse testemunho, que lá eles não encontram Bíblias nas lojas. Né? Não encontram Bíblias, em francês. Eles estavam plantando uma igreja na França e eles não conseguiam encontrar Bíblias. Eles encontraram uma Bíblia em francês, traduzida de uma versão King James, num sebo, sabe, num lugar que vende antiguidades,
E era uma Bíblia tipo de 1700, 1800 e alguma coisa, uma Bíblia muito antiga que estava jogada num sebo, numa livraria de livros antigos. Enfim, só uma curiosidade para você aí. Aproveite o privilégio que você tem do livre acesso à palavra de Deus. Amém? Mas a fé, ela começa aonde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus é conhecida primordialmente na sua palavra. E eu vou, junto com vocês aqui, pensar 5 declarações da palavra de Deus que são ótimos exemplos para não apenas gerar fé em você, mas para levar você para esse lugar de conhecer a vontade de Deus, poder crer por essas coisas. Porque se é declarado na palavra de Deus que é a vontade dele, então eu posso depositar a minha fé nisso, eu posso andar debaixo dessa palavra e eu posso crer que eu vou viver o que a palavra de Deus está declarando sobre a minha vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Como eu declarei no início para vocês, e aqui mais uma vez ele traz essa afirmação: isso não vem de vocês. Na maioria das vezes a gente olha para essa passagem, essa passagem está falando de salvação. E uma primeira coisa que nós podemos aprender aqui, como eu disse, eu escolhi 5, poderia escolher 50, mas eu escolhi 5 tópicos, onde a gente vai passar rapidinho aqui e ver a vontade expressa de Deus para as nossas vidas. E a primeira vontade primordial, emergencial, a mais necessária para todo homem e mulher na face da terra, é essa, é salvação em Cristo Jesus. Amém? Você é salvo? Amém? Você tem certeza que você vai para o céu? Todo mundo pode morrer daqui a pouco? Está preparado? Está pronto? Crente não tem medo da morte. Morrer é lucro, viver é Cristo. Crente não chora quando um crente morre. Crente faz festa porque foi para o céu, glória a Deus. Não tem sofrimento. Oi? A gente chora também, né? A gente chora até com despedida, mas não é um choro de desespero. Amém? Não ficamos desesperados. Somos convictos, porque temos fé. E a fé é inabalável, como a gente aprendeu semana passada. Mas, analisando melhor esse versículo, vocês são salvos pela graça, e isso vem... Pode deixar o versículo para mim, para me ajudar no telão, por favor. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E geralmente a gente olha para esse versículo, ele fala sobre salvação, está dizendo que a salvação, ela vem pela fé, está dizendo que a salvação não vem de nós, ou seja, não existe boas ações, não existe algo que eu possa fazer para ser salvo. Quem já fez não foi eu, foi Jesus, e por isso eu sou salvo pela fé, e por isso a salvação não vem de mim. Mas interessante que a gente pode olhar, como estamos falando de fé, e como eu falei, queridos, estamos estabelecendo um fundamento, e o que eu quero destrinchar realmente com vocês nesse mês é a fé. Podemos, pela fé, receber salvação em Cristo Jesus. E aqui ele diz, isso não vem de vocês, a salvação não vem de nós. Mas aqui também a gente pode usar esse versículo como base para entender que a fé também não vem de nós. A palavra diz que toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que vem do alto, tudo que vem, tudo que nós recebemos de bom, vem de Deus. A salvação vem do Senhor, por meio da fé, que também vem dele, que vem por meio da sua palavra. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Deus é aquele quem concede fé, e em primeiro lugar, Ele me dá fé para que eu seja salvo. Pense da seguinte forma, você está num prédio em chamas,
Você está no topo de um prédio que está em chamas. Você está no topo do World Trade Center, né, lá em 2001. E não existe possibilidade. Se você pular, você vai morrer. Se você ficar, você vai morrer. Mas imagina que a fé, no primeiro momento, é como se fosse Deus chegando num helicóptero e jogando uma corda para você. Por isso que é muito importante iniciar o entendimento de fé pela salvação, porque primordialmente a fé, ela é para a salvação. A fé é uma corda de resgate para pessoas que estão destinadas a uma morte eterna. Esse é o fato de toda a humanidade. É o destino certo de todos aqueles que não conhecem Jesus. Mas voltando aqui, primordialmente, queridos, a fé, ela é a corda de resgate para quem precisa ser salvo. Então não adianta eu estar no topo de um prédio pegando fogo e não tem escapatória. Se eu pular eu morro, se eu ficar eu morro. E eu quero usar essa corda não para sair dali, mas para viver uma vida próspera. A pessoa pensa que é fé. Ela pensa assim, não, eu vou ter acesso às bênçãos do Senhor. Mas, querido, você nem é filho. Você nem saiu do prédio que está pegando fogo. Você vai morrer. Você vai para o inferno, sabe? A destruição é certa. Então, o primeiro contato, quando a fé é gerada, primordialmente, é para te tirar do prédio pegando fogo, meu filho. É para salvar o seu corpo, é para salvar o seu espírito, é para salvar a sua alma. Você precisa de salvação. Isso é uma dádiva de Deus, isso não vem de nós. É pela graça, é de graça, é a bondade de Deus. Mas muitos recusam pegar na corda para serem salvos. Querem obter outras coisas, não é fé. Porque a fé, ela começa na salvação. Fé é algo, queridos, é como se realmente fosse essa corda. Todos aqueles que não conhecem a corda estendida, não pegou na corda, querido, não tem salvação. Então, qual é o sentido? Não todas as outras coisas que nós vamos falar daqui para frente é para aqueles que, de uma forma desesperada e por salvação, seguraram nessa corda e seguiram a vontade de Deus. A primeira vontade de Deus para a minha vida é me salvar. A primeira vontade de Deus para a minha vida é que fé seja gerada para que eu me arrependa dos meus pecados e para que eu entregue a minha vida para Ele. Quando isso acontece, os céus fazem, ufa, ele foi salvo. Agora a gente pode continuar o trabalho. Se não for salvo, não existe trabalho que possa ser feito. Se não foi salvo, não tem salvação. Enfim, sendo redundante, mas sendo claro com você. Amém? Amém? A fé não vem de nós, vem de Deus, é uma dádiva e, em primeiro lugar, é para gerar salvação. E amém. Abra comigo agora lá em 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 24. Primeira epístola, apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Ele morreu para que os nossos pecados, fôssemos livres dos nossos pecados, vivêssemos para a justiça. E justiça, eu já ensinei isso aqui na igreja um tempo atrás, não é justiça social, mas a justiça de Deus é remover a escrita de dívida, como está escrito lá em Gálatas, é remover a culpa do pecado, para que não haja mais condenação, para que eu seja salvo, eu esteja convicto diante de Deus, para que eu entre com ousadia diante da presença dEle, não mais sobre condenação, mas agora como um filho salvo, perdoado, e ele acrescenta: por suas feridas nós somos
curados. Em algumas versões vai dizer, nós fomos curados. Se você entra em Cristo hoje, essa declaração ela continua no passado, porque, como eu disse, não vem de nós, mas vem do Senhor. Ele está declarando salvação nesse versículo, mas ele também está declarando cura. E ele está declarando cura no passado, porque não é sobre você, mas sobre algo que já aconteceu. É sobre o sacrifício de Cristo. Por isso, tanto em Isaías quanto aqui em 1 Pedro, e existem outras citações que os apóstolos citam, essa citação de Isaías, que declara lá no livro de Isaías, no capítulo 53, pelas suas pisaduras nós somos curados, nós fomos curados, porque está no passado, porque Cristo já pagou o preço, não só pelos pecados, mas pela cura das enfermidades. E eu tenho acesso a essa realidade, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que não vemos. Amém? Eu olho para o meu corpo, eu sinto a enfermidade, mas a palavra diz que eu já fui curado no passado, porque não vem de mim, vem de Deus. Entende o cenário que eu estou desenhando aqui para você, a respeito desse ponto específico? Falei de salvação e agora estou falando de cura. A vontade de Deus expressa na palavra é que eu seja curado. A fé não vem de mim, a fé vem de Deus. E eu conheço a vontade de Deus através da palavra. A palavra está declarando que o sacrifício de Jesus, ele foi poderoso não só para realizar uma transformação espiritual, porque a salvação é algo que é operado no espírito, porque o seu corpo não começou a brilhar no dia que você, ficou igual a família Cullen lá do Crepúsculo, com purpurina na pele, depois do dia que você foi salvo. A sua mente precisa de renovação constante. A salvação ela é primeiro operado no Espírito. O Espírito é salvo. O Espírito estava desconectado de Deus. Então, pela fé, ele foi salvo. Então, ele recebe o selo do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Vida é gerada, salvação, o véu se rasga, ele tem acesso direto ao Pai. Mas não somente isso, eu também tenho acesso à cura. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque é a vontade de Deus. E se eu conheço essa vontade expressa na palavra, pela fé eu posso me apropriar daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e crer e declarar: Senhor, eu já nem peço, eu já faço assim, obrigado pela minha cura. Porque como eu ensinei também semana passada, Deus ele não se move por pena, Deus se move por fé. Amém? O Senhor, esse é o jeito de Deus se mover. Deus se move pela fé. Por isso, você pode analisar todos os 4 evangelhos. Jesus, quando visitou sua cidade natal, Nazaré, o que a palavra diz a respeito disso? E lá Jesus não pôde operar muitos sinais e muitos milagres, porque não havia fé. Porque as pessoas olharam para Jesus e falaram: mas ele não é filho de Maria, filho de José, o carpinteiro? Não havia fé, havia necessidade. Porque Nazaré era uma das regiões mais pobres, de todo Israel. Havia necessidade naquele lugar. Provavelmente Nazaré era o lugar mais necessitado e foi onde menos aconteceu o milagre. Tinha necessidade, mas não tinha fé. E em muitos outros momentos, você vai ver interessante que quando Jesus ele tem muitos encontros no Evangelho, e tem alguns que ele declara: nunca vi tamanha fé em todo Israel. Ele faz essa declaração, por exemplo, pelo centurião. É o centurião? O centurião era um romano, não era judeu, não era do povo de Deus, não fazia parte de Israel. E era alguém que tinha recursos, era alguém que, com certeza, um centurião, um líder de uma centúria romana, no auge do Império Romano, ele não tinha necessidade material, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos. O que o centurião tinha? Fé. Amém?
Então, quando eu entendo que pelas suas feridas, Jesus está ferido hoje? Não. Aonde Jesus está? À direita do trono de Deus. Jesus não está, como a gente vê em muitas imagens, Jesus não está pendurado naquela cruz. Ele saiu daquela cruz há muito tempo. Isso, no mundo espiritual, já é uma realidade. Ficou bom assim? Isso, Jesus já está sentado. Ou seja, a salvação e a cura, ela não é uma possibilidade, ela não é uma... Qual outra palavra que eu usar? Uma possibilidade, ela não é algo que pode acontecer. Ai, Senhor, se for a oração mais errada do mundo, Senhor, se for da sua vontade, me cura. Lê a Bíblia, querido. Está no passado. Sabe, conjugação do verbo, sabe entender presente, passado e futuro? Se você ler, você vai entender. Sabe ler português? Se não, você consegue entender que aqui está sendo declarado que nós já fomos curados? Isso já aconteceu, porque eu não preciso pagar penitência, como muitos fazem, eu não preciso subir a escadaria de joelho, eu não preciso dar uma oferta em dinheiro, eu só preciso, em fidelidade e obediência à vontade de Deus, entender que pela fé isso já é meu. E por isso, aqueles que têm fé, e fé na palavra, ou seja, na vontade de Deus, eles conseguem se apropriar. Eles conseguem receber, porque não importa o que eu estou sentindo, não importa o que as pessoas dizem, que o médico disse, o que está acontecendo. No mundo espiritual, e agora lembrei da chave que eu queria falar aqui, no mundo espiritual isso já é uma verdade. Amém? Isso já é uma verdade. E como eu falei, eu estava falando sobre a salvação, que é gerada no Espírito, mas é necessário renovação da mente, e acrescentando que para o seu corpo também existe uma promessa. Hoje existe uma promessa de cura, mas até mesmo isso é um remendo. Porque a verdadeira promessa que nós esperamos, a maior, é que receberemos um corpo glorificado, um corpo perfeito. Um corpo provavelmente melhor do que Adão e Eva tinham. Que não envelhece, que não fica doente, talvez tenha super força, talvez voe e viaje pelas galáxias. Mas um corpo, a palavra diz que receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória, semelhantes ao corpo que Jesus tem hoje. Você, por exemplo, vê uma passagem, depois que Jesus ele ressuscita, a palavra diz que em um dado momento os discípulos estavam reunidos numa sala com a porta fechada e Jesus aparece no meio da sala. Ele não abriu a porta, ele não pulou a janela, ele simplesmente apareceu dentro da sala. Paredes e portas fechadas não seguravam ele. Você vê Jesus, por exemplo, no caminho de Emaús, com os 2 discípulos. Jesus estava lá e de repente Jesus não estava lá. A palavra diz que você vai ter um corpo igual dele. Amém? Até porque você vai viver eternamente nos céus e a nossa vida não vai ser de forma nenhuma limitada. É um tema, é uma coisa muito interessante, é um tema que a gente vê muito pouco se pregando a respeito. Talvez porque muitos pregadores pensem que as pessoas não vão acreditar por ser extraordinário demais, mas eu estou sendo negligente porque eu estou negando o conhecimento de parte muito importante da palavra. Por quê? Por que nós pregamos o Evangelho? Para que as pessoas sejam salvas. Salvas do quê? Da morte. Para que eu não viva a morte eterna, eu vá para onde? Para o céu. Porque ninguém fala do céu. Você tem curiosidade de como vai ser o céu? Eu sei que a palavra diz que, na verdade, corrigindo, muita gente usa um versículo de forma muito errada. Aquele versículo lá de Coríntios que diz que mente nenhuma imaginou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para nós. Aí termina aí, para dizer, ninguém sabe de nada. Mas o versículo não termina aqui. O versículo ele continua dizendo, mas Deus revelou a nós que estamos em Cristo Jesus.
Então, queridos, não se engane, o Senhor, Ele revela a sua vontade a nós. Então, eu imagino que se você é crente, é um salvo, ou se você não é ainda, muito bom, dá tempo. Dá tempo, não acabou ainda, o relógio está girando. Seu corpo ainda está funcionando. Mas eu teria um pouco de curiosidade sobre isso. Às vezes eu fico pensando, como vai ser? Eu lembro quando eu me converti, quando eu era novo convertido, a minha visualização do céu é que todo mundo ia estar num coral cantando para sempre. Essa era a minha expectativa do céu. Porque eu lembro que quando eu me converti, eu gostava muito de música, eu logo comecei a cantar, logo entrei no coral, e tem um monte de música. Essas músicas às vezes atrapalham muito a gente. Tinha a música da Cassiane, tinha a música da Fernanda Brum, da Bruna Carla, eu vou cantar, não sei o que lá, no lindo coral. Então, cantando eternamente. Aí a minha mente era, eu vou estar no céu cantando eternamente. Para sempre. Com uma roupa branca. O céu vai ser uma grande plataforma e cantando sem parar. Um High School Musical eterno. E não vai ser assim, gente. O céu vai ser, meu Deus, incrível. Incrível. Você vai trabalhar, mas não vai ser igual ao seu trabalho da terra. Seu corpo não vai se cansar. Seremos semelhantes a Ele, andaremos com Ele, vamos ver Ele face a face. Eu vou olhar a face do Senhor todos os dias. Na verdade, não vai existir esse conceito de todos os dias, porque a palavra diz que vai ser um dia eterno, não vai ter noite. Não vai ter sol, porque Ele vai ser o nosso sol, a nossa luz. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter tristeza. Vai ser o céu. Amém. Talvez foi para alguém aqui, que eu não ia falar sobre isso, eu estava falando sobre cura. Então, podemos, pela fé, entender que somos curados. Eu posso receber a cura. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em João 16, 24. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Diz assim a palavra, vocês nunca pediram desse modo. Isso aqui é Jesus, numa conversa com seus discípulos, os mais próximos, os que seriam os futuros apóstolos. Vocês nunca pediram desse modo. Algumas versões dizem, vocês nunca me pediram nada. E Jesus fala, peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. A versão que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que é da NVI, diz, vocês nunca me pediram nada. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. E aqui cai por terra muitas das ideias e conceitos religiosos que temos de que eu não devo me aproximar de Deus esperando receber algo. De que eu não devo pedir coisas ao Senhor. De que eu não devo, ter esse nível de intimidade e relacionamento ousado com Ele, aonde eu possa me achegar a Ele e desabafar, e Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, Senhor, eu tenho um sonho de ir para aquele lugar, Senhor, eu gostaria de fazer isso, Pai, as minhas necessidades são essas e são aquelas. Mais uma vez, as músicas atrapalham muito a gente também. Tem um monte de música que fala disso. Senhor, eu não vou pedir nada. Meu filho, tu vai pedir para quem? Não tem saída, então. O único caminho, verdade e vida é Jesus, que nos conecta ao Pai, o bom Pai, o Criador dos céus e da terra. Mas você não pode pedir nada para Ele. Ele não vai gostar. Se você pedir alguma coisa, dinheiro, então, você não pode nem pensar, já é pecado. Senão você vai perder a salvação e vai para o inferno. Tem um monte de crente que pensa assim. E tem um monte de escritor gospel, de música, que escrevem músicas assim, com boas intenções. Com boas intenções. Mas, queridos, a verdade, e por isso que a fé
ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então, quando eu estudo minuciosamente a palavra, eu entendo que é completamente o contrário. E os filhos que se dispõem a examinar o seu testamento de filho e conhecer os seus direitos e se apropriar dessas verdades para a sua vida, eles vão entender, meu Deus, eu posso pedir tudo para você? Deus, eu posso ser igual um filho na terra com um pai, aqui eu também posso ser com você? Chegar chorando e dizendo que eu tenho essas necessidades, ou abrir o meu coração para você e dizer, Deus, eu tenho esse sonho, Deus, eu tenho essas vontades, Deus, eu tenho esses planos, o que você acha disso? Você me apoia nisso? Qual é a tua direção? Sim, querido, a palavra de Deus diz que você não só pode, como deve. Quando Jesus fala essa frase, eu imagino a intenção de Jesus, aqueles discípulos, aqui é o capítulo 16 de João. Então eu imagino que muito tempo já havia passado, aqueles discípulos andando dia e noite com Jesus, e chega um momento em que Jesus fala, vocês até agora não me pediram nada. E tenta imaginar esse cenário, o Deus, Criador dos céus e da terra, encarnado. Você vê Ele levantando mortos, você vê Ele curando enfermos, você tem, por exemplo, a experiência de, quem é que foi para o Monte da Transfiguração? Foi Pedro e João, foram para o Monte da Transfiguração, viram a glória descer dos céus, viram Moisés e Elias aparecer, ouviram a voz de Deus, que foi algo tão sobrenatural que jogou o corpo deles no chão. E aí Jesus chega para eles, e Jesus precisa chegar para eles e dizer, vocês não me pediram nada, peçam, para que a alegria de vocês seja completa. E eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, porque ele não diz para que a alegria de Deus seja completa. Isso mostra que Deus, Ele também se importa com você. Ele quer que você o siga, o honre, caminhe, obedeça à vontade dele, mas Ele também quer cuidar de você. A palavra diz que Ele é um bom pai, Ele te conhece, e um filho que tem um bom pai, quem é a primeira pessoa que Ele vai confiar? Para quem Ele vai estender a mão quando cair? Qual o nome que Ele vai gritar e chamar no meio da dificuldade, no meio da necessidade? É o nome do Pai. E se, queridos, o nome do Pai não é o primeiro nome que você grita, se o nome do Pai não é o primeiro que você chama no meio da necessidade, se o nome do Pai não é o primeiro que você recorre quando precisa de alguma coisa, isso significa que você tem distância desse Pai, que você talvez ainda não conheceu o amor dele em profundidade. E isso nos leva para um lugar, nos tira do lugar da religiosidade e nos leva para um lugar de relacionamento, de intimidade, de confiança. Não é sobre interesse, mas é sobre... ai meu Deus, a palavra veio... Lembrei, mas eu vou beber água. Pedir tudo para o Pai não é sobre interesse, mas é sobre dependência. Amém? E muitos não pedem porque não querem depender. Querem, pela sua própria força. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Então, as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus planos, tudo que está no campo do que eu preciso, eu posso pedir, eu posso confidenciar, eu posso ter plena confiança de que Ele me ouve. E não só ouve, responde. Lógico, vai responder de acordo com a sua vontade. Mas nisso também está incutido a confiança. Os que têm filhos aqui, eu imagino que vivam muito isso. Os seus filhos pedem muitas coisas. Filhos pedem muitas coisas.
E essa figura é muito boa porque é assim que Deus espera que nós sejamos. Você que tem um filho, você não quer que o seu filho vá pedir alguma coisa para uma outra pessoa que não seja você. Você não quer que você esteja andando na rua e o seu filho vá para um desconhecido e diga para o desconhecido: eu estou com fome, me dá comida. Eu imagino que sua cara vai ficar vermelha de vergonha. Garoto, por que fazendo passar vergonha? Não faça Deus passar vergonha. Peça para Ele. Amém? Porque é um lugar seguro. Não caia nas falsas doutrinas. Querido, intimidade e dependência com Deus é lugar seguro. É um lugar onde você pode ser você. E com certeza vão haver momentos que você não vai pedir certo. Que você vai pedir a coisa errada. Mas sabe qual é o melhor? Peça. Peça. Não não caia no engano do falso religioso, que você tem que ter uma cara de paisagem, que o crente, ele é perfeito, ele precisa ser reto, justo, ele não pode dar mole, não pode falar besteira. Pode falar besteira com o seu pai. Sim, querido. Se tiver algo para consertar, também permita que ele te corrija. Amém? Também permita que ele diga alguns nãos para você. Mas isso só vai começar se você acha que você é um crente maduro, porque você não pede nada. Você só é um crente, talvez até mesmo magoado, infantil e birrento. E às vezes olha para aquele que se derrama, que chora, que pede, mas é sincero e sempre vai para o Pai. Seja esse segundo, querido. Não seja o crente sério. Entende o que eu estou falando? Não seja o crente autossuficiente nas suas boas obras. Ninguém é suficiente. Muito menos você. Você precisa pedir tudo. Amém? E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Talvez você esteja um pouco resistente com isso que eu estou ensinando agora. Abre aí em Hebreus. Essa nem estava anotado. Hebreus 11:6. Hebreus 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus gosta de fé. Deus se agrada de fé. Jesus amava quando ele via fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus, Ele gosta de ver fé. E Ele gosta de pessoas que se aproximam dEle, não apenas crendo nele, mas crendo que serão recompensados por buscarem a Ele. O ensino religioso, o ensino mundano diz que isso é errado. Não, eu não posso me aproximar dele esperando recompensa. Não é o que a palavra diz, querido. Você pode ir lá no original, no grego, e ler o que está escrito aqui. Deus espera que você espere recompensa dele. Isso é fé. É o que a palavra diz. Eu sei que talvez eu esteja quebrando, como é que é o nome? Quebrando paradigmas na sua cabeça. Mas, pastor, eu pensei assim a minha vida inteira. Você não pensou a palavra de Deus. E não é porque você pensa, porque você acha que é o certo. Ou até mesmo porque ouviu alguém falar a palavra de Deus. E lembra que eu ensinei no início? A fé, ela só vem onde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus é expressa na palavra. Eu só posso crer por isso. Se você crê em outra coisa, não é fé, querido. É crendice. É achismo. Amém? Então não seja... seja como uma criança. Por isso que Jesus disse, né? Sejam como as crianças, né? Elas herdarão o reino dos céus. Criança no sentido de ser dependente, de ser inocente, de ser puro ao ponto de correr até Jesus e pedir para sentar no colo dele. Amém? Abra agora a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, do 6 ao 7. Vamos lá rapidinho, estamos caminhando para o final.
Filipenses 4, 6 ao 7 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha aí, mais uma vez, reforçando o ensinamento anterior. Peça já agradecendo. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Já recebi, é minha. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu amo essa passagem. E é uma das passagens que eu mais uso em todos os meus gabinetes, porque independente do que eu esteja vivendo, independente da necessidade, independente do impossível da montanha que está diante de mim, quando eu vou para a palavra que gera fé em mim, eu leio essa verdade, e isso me direciona a crer nessa declaração, nessa vontade expressa de Deus, que em primeiro lugar, eu não preciso ficar preocupado, algumas versões diz, eu não preciso ficar ansioso. Querido, você quer cura para a sua ansiedade? Medite todos os dias em Filipenses 4, 6 e 7. Vai ser um soco na sua ansiedade todos os dias. Meu filho, para de ficar ansioso com coisa alguma. Vou ler aqui num tom, traduzir no tom de Deus que o Espírito Santo está me dando aqui. Para de ficar preocupado com qualquer coisa. Para de ficar ansioso por conta dos seus problemas. Faz o que eu estou te dizendo, anota aí, meu filho. Ora, me pede e relaxa no seu canto, crendo que eu vou te ouvir. Só faz isso, meu filho. Ora, me fala a sua necessidade, entrega, relaxa, descansa, porque eu existo, eu estou te ouvindo e eu vou responder. Então, se você crê nisso, já faz a sua oração, terminando com agradecimento. Não esquece de agradecer no final. Faz isso, meu filho, porque se você fizer isso, a minha paz, que é sobrenatural, vai transbordar na sua mente. Não tem ansiedade que fique de pé, com uma oração feita com fé, entregando tudo para o Senhor. E eu sempre falo isso aqui, que eu sou muito visual, eu gosto de, mecanizar as coisas. Talvez semana que vem, não vou falar, mas semana que vem eu vou preparar algo especial. Mas, eu pensei no que eu vou fazer semana que vem e fugi. O que eu estava falando? Ah, sim, lembrei. A paz que excede todo entendimento. Calma, gente, deixa eu ler de novo. Fiquei muito empolgado com o que eu vou fazer semana que vem. Ah, lembrei o que eu ia falar. Queridos, fazer isso aqui que Filipenses está nos ensinando. Filipenses não é Paulo, né? Filipenses é a igreja. A gente tem mania de falar isso, né? Não andar ansioso, mas versões mais antigas diz, mas em orações e súplicas façam todos os seus pedidos conhecidos a Deus, ou seja, entregar para o Senhor. Imaginem na sua cabeça, essa daqui é a minha ansiedade e a minha preocupação. E pastora Karina vai representar Deus aqui. Senhor, essa é a minha necessidade, isso está me dando ansiedade e preocupação. Entrega. Está na sua mão? Você precisa se preocupar onde você vai botar, o que você vai fazer. Não é seu, é de Deus. É nesse lugar, é abrir mão. Muitas pessoas sofrem por muitas coisas que estão vivendo, porque elas estão clamando a Deus, pedindo para Deus resolver, mas elas não querem largar, elas não querem soltar. Elas não querem abrir mão daquilo. Querido, só abre mão, entrega. Deus é seu. Toma que o filho é seu. E Ele está te pedindo para fazer isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode. Talvez para você, a ansiedade e o problema seja algo que esteja te destruindo. Mas, queridos, Ele é Deus. Não se preocupa com Deus. Deus não vai ficar ansioso com o seu problema.
Deus não vai ficar chateado de receber o seu problema. Ele é o único que pode lidar com o seu problema. Então, quando você faz isso de renunciar, de abrir mão e de entregar e dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Eu não estava aguentando mais. Obrigado porque eu tenho certeza que você vai resolver esse problema. Automaticamente, é princípio celestial. É o que a palavra de Deus nos direciona. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. Uma paz sobrenatural, não vem das circunstâncias. O mundo pinta, geralmente gosta de usar a cor branca para simbolizar paz, né? Porque o branco ele é ausência de cor. É isso, né? Criação, tá certo. O preto é ausência? Ah, não, o preto... Ah, enfim, o branco tem aquela ausência que eu estou falando que é tipo, é branco, é limpo, não tem nada. Um lugar, as pessoas tendem a pensar que um lugar de paz é um lugar que não tem nada. O budismo vai muito nessa direção. Para encontrar a paz, eu subo numa montanha, onde só tem natureza, não tem ninguém, sento lá e medito. É óbvio, querido. É óbvio, você abriu mão da sua vida, você deixou para trás todos os problemas, isso não é paz, isso não tem sabedoria nisso. Isso é muito ignorante e muito infantil. Então significa se eu só encontro paz me afastando de tudo, então uma família que está passando por muitos problemas, então a solução para aquele homem encontrar o problema é largar a mulher e os filhos e sumir e ir para um lugar onde ele fuja de todas as responsabilidades? Esse é o maior estado de elevação espiritual, abandonar todas as responsabilidades, e isso é viver em paz? Não, queridos, isso é infantilidade. Desculpe se você talvez pense diferente, mas a palavra de Deus não nos leva para um lugar de irresponsabilidade, nos leva para um lugar de maturidade, de responsabilidade, mas de dependência. Eu não estou sozinho, eu tenho um bom pai, então eu não preciso ficar ansioso com as circunstâncias. E por isso o crente, ele tem a capacidade e a habilidade de andar em paz no meio do caos. Porque a paz dele não é se as coisas estão certas ou não. A paz dele, que ele recebe pela fé, está em Deus. Porque ele conhece a vontade dele expressa na palavra. E ele experimenta uma paz, queridos, que blinda a mente dele de ansiedade, que blinda o coração dele de angústia. Isso significa que você não vai ter provas e tribulações nessa terra? Certamente que não. Jesus prometeu que haveriam provas, tribulações, perseguições. Ele inclusive disse que se vocês forem meus discípulos, isso vai acontecer com vocês. Mas independente do que aconteça, eu tenho a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu posso viver cheio de paz. Amém? E para concluir lá em Efésios, na verdade eu vou concluir aqui, vou continuar semana que vem, porque daqui a gente iria para o livro de Efésios. Tem algo poderoso demais e eu preciso de tempo semana que vem para investir nesse ensinamento, mas eu creio que em nome de Jesus, todos aqui foram ministrados por essa palavra. Eu creio em nome de Jesus que sofismas, que paradigmas na sua mente sobre salvação, sobre cura, sobre o que é fé, tenham sido realmente desfeitos. E a verdadeira fé, a fé na vontade de Deus, tenha sido fortalecida na sua mente e no seu coração. Amém?